Vamos à leitura de Jonas, capítulo 1, dando continuidade à exposição. Nós vamos ler do verso 1, dessa feita, até o verso número 6. Ficaremos na exposição do verso 5 e 6 hoje à noite. Jonas, capítulo 1, verso de 1 ao verso número 6. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Louvado seja o teu nome, Senhor, por mais um momento em que nos achegamos diante de ti para ouvir a tua voz, Senhor. Então fala-nos, ó Deus, nós queremos te ouvir, Senhor. Que de fato a tua palavra, ó Deus, seja a grande voz que precisamos, ó Deus, compreender e nos submeter. Abra o entendimento automaticamente do teu povo, Senhor, para que a ignorância, a insensatez, a surdez sejam desfeitas, para que tuas palavras tragam vida, desperte os sonolentos, aqueles que dormem profundamente, Senhor, e aqueles que já estão a caminhar, que seja um estímulo para a jornada até a mansão celestial, para a glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Poder sentar-nos. A igreja, quando atuante, promoveu significativas mudanças na sociedade. Nós podemos ver isso nos grandes avivamentos, no período da Reforma e em tantos outros momentos. Sempre que a igreja foi atuante, ela trouxe benefícios à sociedade, ela produziu bem social. Mas quando a igreja, meus irmãos, deixou de exercer o seu papel, o mundo passou a padecer, o mundo padeceu. Basta olhar para a Europa, aquela que foi berço da reforma protestante, aquela que viu a reforma protestante nascer em seu solo, agora, meus irmãos, está padecendo diante de uma igreja que também padece diante de um liberalismo cancerígeno. A negligência, meus irmãos, de Deus e de sua palavra, principalmente o abandono, a lealdade a Cristo, sempre trouxeram nuvens de escuridão e tempestade no mundo. Sempre foi assim. Quando a igreja atuou, a luz floresceu para os homens. Quando a igreja foi omissa, o inferno acendeu suas chamas. Jonas, irmãos, é um tipo de igreja que deixou de exercer o seu papel. Ele foi chamado para pregar o arrependimento, fugiu, não aceitando a possibilidade de Deus salvar um povo ímpio. Em sono profundo, ele seguiu viagem para Tarsis, mas como nós vimos, não por muito tempo. Deus enviou uma tempestade, e agora, irmãos, nós estamos vendo que os ímpios estão padecendo por causa da desobediência do profeta. Claro, irmãos, esse é um texto que nos fala sobre o despertar da consciência para seguirmos um caminho de obediência. Automaticamente, um texto que provoca a nossa consciência, nós que somos chamados povo de Deus, precisamos nos despertar, precisamos ser despertados para cumprir o nosso papel. Pois caso, meus irmãos, haja negligência de nossa parte, o mundo tem padecido por causa disso. E é mais ou menos, ou é isso que esses dois versículos de hoje à noite vão nos mostrar, vão
nos fazer pensar a respeito da nossa negligência e como o mundo padece quando nós somos desobedientes. Veja que a primeira coisa a observar é que o texto está chamando a atenção agora, nesse esboço narrativo, pequeno esboço narrativo, chamando a atenção para a tripulação da embarcação. O cenário vocês já sabem, Jonas está fugindo, o barco já está no mar, mas a desobediência que parecia ser um sucesso, havia ignorado que Deus é soberano, que Deus governa todas as coisas e que Ele faz cumprir os seus propósitos. E aí nós vimos um Deus intervindo agora e Deus lançando uma tempestade, e uma tempestade incomum. Lembre-se, irmãos, marinheiros estão lidando, ou sempre lidaram em suas viagens, sempre com tempestades. Mas o texto quer nos mostrar que há uma tempestade incomum. Não é da experiência e da ossada desses marinheiros lidar com tal tempestade. Ela era forte, ela era firme. Então o texto deixa claro, eles estão com medo. Eles estão com medo. Isso, irmãos, que o texto quer nos mostrar é que a situação é amedrontadora. E o texto quer deixar isso claro. É Deus quem está agindo. Deus quem está agindo através de sua disciplina. É Deus quem está agindo para tratar com Jonas e atingindo o barco com uma grande tempestade. Mas aí o texto quer nos chamar a atenção que de fato essa tempestade era ameaçadora e a vida deles estava em risco. E aí veja que no verso 5, na parte A, é dito o seguinte: então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Ora, se Jonas é um retrato da igreja omissa, agora o autor sagrado ele quer nos chamar a atenção para alguns aspectos desses marinheiros que refletem um mundo ímpio. Observe que quando as coisas apertaram, diz o texto que eles ficaram com medo e eles clamaram aos seus deuses. Eles foram orar. O texto não diz se eles eram de fato devotos, se eles eram daqueles religiosos que viviam nas suas práticas religiosas em devoção aos seus deuses, mas aqui quando o negócio apertou, quando eles tiveram medo, eles decidiram orar e buscar os deuses. Então, nós não sabemos se eles de fato eram devotos, mas eles, quando sentiram o aperto, viram que as condições não eram boas, viram que a morte era uma realidade, eles então voltaram seus olhos para os seus deuses. Isto é, irmãos, eles também entenderam uma coisa, que aquela tempestade não era comum. Aquela tempestade não era fruto de simplesmente da força da natureza, mas havia a mão de algum ser divino promovendo aquilo. Então, só lhes restava uma coisa: buscar algum ser divino que pudesse intervir e acalmar aquela tempestade. Mas que lição, irmãos, que revelam o coração do mundo ímpio. Por mais que alguém seja incrédulo, quando as coisas apertam, eles sempre recorrem a uma força superior. Quando as coisas começam a apertar, por mais que ele seja cético, ele deixa de ser ateu. Ele começa a buscar alguma coisa, alguma divindade, algum ser especial, alguma coisa que possa intervir na realidade e salvá-lo dessa condição. Lógico, irmãos, o que eles estão vendo agora é que eles precisam de salvação. O que eles entenderam diante do que estava acontecendo é que não era simplesmente uma intervenção divina. Eles precisavam que essa intervenção salvasse-os. Eles entenderam que era necessário que este ser, ou este alguém superior, que controlasse aquela tempestade, fosse capaz de salvá-los. E eles estão cientes, então, de que não conseguirão fazer isso sozinhos. A tempestade é diferente, porque, como nós vimos,
é o julgamento de Deus, é incomum. Por mais que eles tivessem experiência, eles lidaram com aquilo que eles nunca lidaram. Então eles viram que agora só lhe resta um caminho, padecer. Então é necessário que haja a intervenção de um ser divino, ou mesmo que provocou, ou outro superior, para que essa tempestade ela deixe de atuar. Então eles oraram com medo e clamaram aos seus deuses. Sempre, irmãos, que o mundo ímpio está no aperto, que a morte é uma realidade, eles sempre vão atrás de alguma divindade em busca de salvação. Mas o texto quer nos falar algo mais enfático, porque eles fizeram muito mais que orar. Eles fizeram muito mais que orar. A devoção, embora eles estejam orando, entendendo a necessidade de confiar na intervenção de um Deus, eles também agiram com relação à embarcação. Veja o mesmo verso, a parte B. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Irmãos, o detalhe dessa parte mostra que os marinheiros clamaram e também lançaram no mar suas cargas. Então eles não só clamaram, mas eles fizeram ali um grande trabalho para jogar fora tudo aquilo que era pesado na embarcação. E entendo, irmãos, nesse contexto que nós estamos falando, e também no nosso contexto moderno, o transporte marítimo era um meio de transportar bens e também alguns objetos de valores. E aqui não seria diferente. Essa embarcação, provavelmente, ela estava transportando tanto os bens dos marinheiros, que iriam fazer uma viagem longa, como também alguns outros bens de outras pessoas. Ou seja, irmãos, essa imagem que o texto Jonas está descrevendo é que quando eles, após clamar aos seus deuses, lançaram toda aquela carga, significa que eles, ao mesmo instante que estavam clamando, eles estavam se desfazendo de suas posses e também dos seus lucros, porque eles recebiam para fazer esse transporte. Isso também nos fala, meus irmãos, sobre o mundo ímpio. Eles estão cientes que a morte era uma realidade diante de uma tempestade avassaladora. Consequentemente, eles clamaram aos seus deuses e começaram a se desfazer dos seus bens para que eles fossem salvos. Então, por mais que eles clamassem aos seus deuses, eles não confiavam totalmente neles, porque eles ainda entenderam a necessidade de agir, de jogarem todo o seu peso fora para que eles fossem salvos. Isso fala, irmãos, tanto para aqueles que possuem muito, quanto para aqueles que têm pouco. Pensem, quem não abriria a mão de suas posses para salvar a própria vida? Quem aqui não abriria a mão de suas posses para salvar a própria vida? Porém, Jesus diz algo importantíssimo. Em Lucas 12,15, ele diz: porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus está tratando, óbvio, nesse contexto, sobre a cobiça. E o que é a cobiça? É o desejo de ter mais, é o desejo de buscar mais, é a insatisfação mesmo diante da prosperidade. É alguém que não está satisfeito com aquilo que tem. Jesus disse: isso não tem valor, isso não tem valor algum. Não é isso que define o homem. O exemplo, irmãos, está aqui. Quando a morte começou a cobrar, e estava cobrando, eles começaram a jogar fora seus bens. A vida importou mais que o material. Quando eles viram que a morte era uma realidade, quando eles entenderam que os deuses não seriam capazes de solitariamente salvá-los, eles viram que era necessário jogar fora outros bens, ou todos os seus bens, porque a vida para eles importava mais do que o material. Só que essa é uma tolice, meus irmãos, que adoece todos nós. Nós gostamos de acumular abundância material, buscar satisfação em roupas, em grifes, em carros, em imóveis,
prazeres de uma forma em geral. Porém, observem, ao mesmo instante, nenhum esforço é feito com relação à alma. Há tanta dedicação, tanto prazer, incansavelmente nós lutamos para conquistar as coisas, a materialidade, para prosperarmos na materialidade, para termos as melhores coisas, os melhores bens, as melhores roupas. A grande questão é que nós não temos essa mesma disposição para fazer ou para tratar as questões da alma. Nós não temos esse mesmo esforço, esse mesmo desejo, essa mesma busca, essa mesma disciplina, essa mesma diligência, essa mesma negação para tratar a questão da alma. Só que, quando a morte chega, nada pode fazer. Quando a morte chegou, eles jogaram os bens fora. Quando a morte deu as caras, os bens não tiveram valor nenhum. Quando o barco balançou, eles viram que a alma deles estava sem um alicerce. Nada pôde fazer a riqueza pela alma deles. Porque nenhum bem, meus irmãos, é capaz de pagar o salário que a morte cobrará. E isso é a maravilha do Evangelho, porque às vezes nós vemos num contexto social em que as pessoas ricas, soberbamente, gostam de humilhar os pobres, gostam de fazer certas coisas para mostrar suas prioridades, seus privilégios, mas a morte chega para todo mundo. A morte chega para todos, e o que adiantou a materialidade? O que adiantou a riqueza? O que adiantou a prosperidade? O que adiantou tanta batalha para ter somente as coisas que aqui perecem? Não adiantou nada, porque a morte cobra um salário que nós não temos condições de pagar. Por isso, meu irmão, você que nos visita, entenda uma coisa: se você é daqueles que luta incansavelmente, que busca riqueza, que sua vida é concurso, para aumentar o seu salário, para prosperar financeiramente, para trocar de carro, se sua vida é dinheiro, a morte um dia vai chegar. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se você acha tão novo, você é jovem, por exemplo, você acha que você vai viver muitos anos, não se engane, porque hoje pode ser o seu último dia. Quando eu fui sepultar minha mãe, eu andei no cemitério, um dos maiores cemitérios do Recife, considerado também do estado de Pernambuco. Quantos túmulos eu vi de pessoas com 20, 21 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, adolescentes de 11, 12 anos, que talvez pensaram que iam viver até a velhice e morreram. Agora a questão é: o que você fez com a sua alma? Porque a morte vai cobrar um salário. E se você não tiver como pagar, você terá que encará-la, viver esse pesadelo. Nós aqui, irmãos, nesse todo complexo em que Deus atua aqui, está atingindo a embarcação, tratando ali os marinheiros, vamos para o que de fato importa dentro desse mecanismo em que o autor está nos trazendo informações pertinentes. Pense comigo, irmãos, o que eles estão fazendo mostra a superficialidade com que o mundo ímpio, e por vezes nós vemos os problemas. E essa é uma tendência humana, a enxergar as coisas dentro de uma superficialidade. É como se nós olhássemos para o topo das árvores e nós esquecêssemos das savanas. O problema, meus irmãos, aqui que o texto está mostrando, eles estavam buscando os seus deuses,
eles estavam buscando os deuses, eles estavam apressadamente aliviando o peso do barco, mas o problema não era o peso do barco, nem mesmo a força da tempestade. O problema básico aqui que o texto está querendo nos mostrar era o pecado que estava dormindo no porão. O problema básico de toda essa situação era que o pecado ele estava dormindo, cochilando profundamente no porão. Então, enquanto eles ficavam olhando somente para a tempestade, enquanto eles se voltavam somente para os deuses, enquanto eles se voltavam somente para a carga, eles não resolveriam o problema. Tem que remover o pecado. Em termos do mundo, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Às vezes a gente começa a assistir a Rede Globo, aquele lixo, começa a assistir certo jornalismo doutrinário, e a gente começa a comer e a beber e até diarreia de tanto marxismo cultural na nossa veia. E a gente começa a dizer por aí: oh, o mundo será melhor se nós tivermos educação, se nós tivermos saneamento, o mundo vai ser melhor, se todo mundo tiver um diploma, é melhor. E aí nós começamos a resolver as questões sociais a partir da sociologia. Então, se tivermos o diploma, seremos mais educados e automaticamente o mundo será melhor. Então vamos encher o mundo de escolas, vamos encher o mundo de faculdades, vamos ver o saneamento básico e etc, e etc. Tudo no aspecto social. Mas aqui, meus irmãos, o que o texto está mostrando é que o problema básico é o pecado. Deus está querendo atingir, é a causa principal, é o problema básico, é o fundamento, a tempestade, o peso do barco, o problema da embarcação, tinha um problema básico e era esse que precisava ser tratado: pecado. Não adianta, irmãos, o mundo querer resolver os problemas dele atacando o superficial. Não adianta trazer uma boa educação, uma boa medicina, se o problema básico, pecado, não é tratado. Da mesma forma, meu irmão, não adianta você querer remover tudo da sua vida. Não adianta você querer jogar o peso fora. Não adianta você querer jogar os entulhos fora, se o pecado ainda está lá. Se o pecado está lá, que é o que tem causado tudo. Então, eles não iriam escapar até que o pecado fosse tirado da embarcação. Você não vai escapar até que você abandone o pecado. Por isso que Deus está tratando Jonas, que Ele quer que Jonas abandone a rebeldia dele. Então você pode se maquiar, vestir bem, falar bonito, etc, etc. Mas se você não atacar o fundamento, se você não atacar o fundamento, você está perdido. Se você não atacar o que tem causado tudo isso, você está perdido. Enquanto você ficar na superficialidade, achando que o problema é a tempestade, achando que o problema é a embarcação, achando que o problema é isso e aquilo, que é a educação, que é o transporte público, que é a política, que sua vida tem sido de um jeito ou de outro, por causa de uma decisão ou outra, se você ficar só na superficialidade e você não atacar o básico, pode ter certeza, você está perdido. Você está perdido. E era a situação deles, dos marinheiros, meus irmãos, dentro desta embarcação.
porque eles refletem uma religião natural. Eles estão vendo a mão divina por trás da tempestade. Eles estão ao mesmo instante buscando salvação por meios humanos, mas eles estão perdidos, porque existe um problema básico, existe o pecado. Note que eles estão tão transtornados que eles vão procurar Jonas no verso 6. Levante-se e invoque ao seu Deus, talvez o seu Deus lembre de nós, para que a gente não pereça. É como se ele estivesse dizendo a Jonas: Jonas, convoca aí o teu Deus para ver se ele nos ajuda, porque os nossos não foram capazes. Isso é fruto da religião natural, de pessoas que não conhecem a Deus, que clamam os seus deuses nas dificuldades, que veem as dificuldades a oportunidade de se livrarem do peso, mas não tratam o cerne, não tratam a causa do problema, a raiz do problema, que é o pecado. Mas nós devemos entender, irmãos, que eles não conheciam a Deus. Eles em nada diferiam de Nínive. Eles precisavam então, irmãos, conhecer a Deus, como os ninivitas precisavam conhecer a Deus. Então eles estavam no mesmo nível de ignorância da mesma cidade que Jonas foi chamado para proclamar a palavra. E aí foi justamente para transmitir esse conhecimento aos pecadores que Deus chamou Jonas. Ele era a esperança para Nínive. E agora Jonas se torna a esperança para essa embarcação. Mas o que é que está acontecendo? Diante de todo esse transtorno, o que é que está acontecendo? Enquanto os marinheiros estão morrendo de medo, tentando salvar, clamando aos deuses, Jonas dormia. Veja a parte C do verso 5. E então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Percebem o que está acontecendo? Uma violenta tempestade e Jonas está dormindo profundamente no porão. A tempestade está assolando o barco está sendo ameaçado, mas Jonas está dormindo. Se fosse Eja, aquele meu amigo que dorme só, até Eja tinha acordado, mas Jonas estava dormindo. Nós já vimos isso, irmãos, mostra um estado espiritual. Como é que alguém que está fugindo de Deus em desobediência pode dormir tanto? Aqui, irmãos, a palavra hebraica usada profundamente, a mesma palavra usada para Adão quando ele dormiu para o Senhor criar a mulher. Ou seja, Adão, ele foi anestesiado para que Deus, através dele, criasse a mulher. Jonas está dormindo profundamente, ou seja, está anestesiado também. Está insensível, irmãos. Parece que ele acreditou verdadeiramente que conseguiu fugir de Deus. Talvez ele tenha pensado que deu certo, a minha desobediência deu certo, não teve impedimento, eu encontrei a embarcação, teve dinheiro para pagar, paguei, entrei na embarcação, a embarcação foi embora, e eu agora vou tirar um cochilo porque tudo deu certo. Certo autor diz assim: ele dormia o sono daquele que se convenceu de que estava seguro, quando na verdade se encontrava em grande perigo. Ele dormia o sono daquele que se convenceu de que estava seguro, quando na verdade se encontrava em grande perigo. Existem muitos assim, rebeldes, acreditam que estão livres de Deus. Estamos livres de Deus? Estamos pecando?
nada nos acontece, podemos dormir, nós conseguimos fugir de Deus, mas quando não percebem, lá vem a tempestade. Jonas, irmãos, é como alguns que conhecem a graça de Deus, e apesar de estarem vivendo no pecado, pensam: Deus me perdoará, Ele é muito misericordioso. Não é assim com a juventude? A juventude acha que porque eles são jovens, eles estão imunes à ira de Deus. Então eles dizem: não, agora eu posso cometer certos pecados que são próprios da juventude e viver a minha vida, porque quando eu envelhecer, Deus me perdoará. Ele é muito misericordioso. Não é assim na nossa geração. Um Deus de amor, um Deus paz de amor, um Deus solove, um Deus que nos trata com tanto carinho, que nem parece que enxerga a nossa pecaminosidade. Mas é um Deus tão amoroso que Ele é conivente com o pecado. É um Deus tão amoroso que Ele aceita os nossos adultérios. É um Deus tão amoroso que aceita os nossos roubos. Ele é tão amoroso que aceita a nossa infidelidade. Na verdade, é um parceiro, não é Deus. Só que a Bíblia, irmãos, não nega que Deus é amor, mas ela não cria um conflito entre atributos. Ela não revela que existe um atributo maior do que o outro. Ela não revela que um atributo está chocando em outro. Na mesma intensidade que Ele é amor, Ele é justiça. Na mesma intensidade que Ele ama, Ele é soberano. E no mesmo instante que Ele ama, Ele é santo e exige que todos prestem conta, inclusive o seu povo, dos pecados que cometem. Lembre-se que nós lemos Hebreus hoje pela manhã e diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 6. Ele é amor, mas Ele também é santidade. Ele é justo. E Ele está julgando agora uma embarcação por causa do pecado de Jonas. Então, Jonas estava lá, tão insensível, o barco capaz de virar, os homens transtornados, amedrontados, momentaneamente religiosos, desesperados, abrindo mão dos seus bens em busca de salvação. Jonas dormia profundamente, porque para ele estava tudo bem. Você acha que está tudo bem, mesmo no pecado? Isso não quer dizer nada, meus irmãos. Talvez essa não seja a sua real situação. Palmer Robertson, comentando o texto, diz: Jonas tinha muita paz, dormia feito um bebê, enquanto fugia de Deus estava em paz. Quantos pensam que estão livres de Deus porque em algum sentido sentem um alívio na consciência? Jonas não tinha nenhum peso na consciência. E quantos não são assim? Não sentem nenhum peso na consciência. Quantos não estão dormindo nas profundezas da insensatez porque não sente nada? Diga a vocês, meus irmãos, eu tenho aprendido muitas coisas no ministério pastoral. E uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos, tratando algumas pessoas, vendo algumas pessoas, alguns pecados, é que eu estou certo. Existem pessoas que somente a tempestade de Deus vai acordar. Não vai adiantar disciplina, não vai adiantar expulsar da igreja, não vai adiantar exortar, não vai adiantar admoestar, só vai adiantar quando Deus pegá-lo. Tem gente que só vai acordar quando Deus pegar e chacoalhar.
Tem gente que só vai acordar para largar o pecado quando Deus for buscar ele, aí ele vai acordar. Porque insensível, não consegue entender mais nada. A grama é verde, ele vê azul. Ele não tem compreensão mais de nada, ele está perdido. Ele está uma metamorfose ambulante. Ele não consegue entender nada. E Deus está ali assolando o barco e ele está dormindo. Tem gente, irmãos, não adianta. Deus vai ter que pegá-lo. Deus quem vai ter que buscá-lo. Para ver se acorda dessa sonolência, dessa vida estagnada. Talvez seja o seu caso, meu irmão. Observe, pregação não mexe mais com você. A ceia não faz você ter prazer. Você perdeu o prazer de vir ao culto. Qualquer coisa lhe tira do domingo. Você faz o que você quer durante o domingo. Você não escuta a exortação da liderança. O pastor às vezes chega. Porque vocês lembram que nós falamos aqui no episódio de Jetro, que é a obrigação do pastor supervisionar. Aí o pastor visita. Está errado. Eu quero lhe ajudar. E você diz, não é bem assim. Não é desse jeito. Quando é que você vai acordar? Quando Deus lhe pegar? Se você for eleito, Ele vai lhe pegar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E como nós vimos pela manhã, Ele lançou, traz a imagem de uma lança. Ou seja, Ele não vai errar. Sabe por que o Senhor diz assim? Não cometam nenhum ato de justiça. Deixe que a justiça seja minha. Sabe por quê? Porque, você que é mau, como eu, que planeja a vingança, você vai arquitetar alguma coisa que, em algum sentido, para você, faça sentido ser contra o indivíduo que você quer vê-lo destruído. Você acha que aquela vingança, ela é uma vingança acertada. Mas às vezes não atingimos quando nós agimos com justiça como desejaríamos atingir. O que nós vimos hoje de manhã é que o Senhor vai atacar Jonas e Ele sabe onde vai atacar. Veja, a liderança da igreja pode errar numa disciplina. Supor que você foi disciplinado, ou seja disciplinado, e o conselho diz assim, nós entendemos que a sua disciplina vai durar 1 ano, e nós achamos que aquilo é suficiente, e nós achamos que é o tempo ideal para você ser restaurado. Mas se Deus quer que o negócio ande por mais tempo, você vai andar, porque Ele vai certeiro, Ele vai fazer como deve ser feito, até que você acorde. Mas Jonas estava dormindo. Mas Deus está agora tratando com ele. Mas aqui, irmãos, o texto está nos mostrando o relacionamento desse homem com o mundo, que ele também prefigura a igreja, porque os marinheiros padeciam por causa do pecado de Jonas. Se Jonas tivesse obedecido a Deus, irmãos, eles não estariam lidando com a tempestade, e Jonas estaria em Nínive, anunciando o reino, e como nós vamos ver no livro, aquele povo rebelde sendo salvo. Mas Jonas não estava cumprindo o seu papel, os ninivitas estavam perecendo, e os ímpios dentro do barco estavam sendo assolados pelo juízo de Deus. Quando a igreja, irmãos, cumpre o seu papel,
o mundo é favorecido. Quantas histórias poderíamos contar sobre as bênçãos que o mundo desfrutou em virtude do papel ou dos papéis dos cristãos na sociedade? Quais países, meus irmãos, floresceram e cresceram, ou tantos países, com os passos dos cristãos, está na história. Richard Phillips, comentando, diz: sempre que as pegadas dos discípulos cristãos marcaram a terra, isso causou uma melhora em termos de paz, prosperidade e bem-estar. E ele diz: o contrário também é verdade. E nós podemos aqui, irmãos, olhe para o nosso Brasil. Quanta decadência moral, quanta decadência política, num país que se diz cristão, mas está longe das marcas do cristianismo. Por quê? Porque a igreja tem fracassado. Porque a igreja tem fracassado. E eu vou dar um ponto aqui, que justifica esse fracasso. Quando começou o fracasso de Jonas? Quando ele recebeu a palavra de Deus e não obedeceu. Rejeitou a palavra de Deus e seguiu os seus próprios caminhos. Rejeitou a palavra de Deus para seguir os seus próprios preceitos. Esse cristianismo que nós vemos hoje é um cristianismo que está distante da verdade. São inúmeras igrejas brotando todos os dias, mas cada dia que brota, mais afastadas estão da verdade. E eles não estão somente trazendo problemas para a igreja, mas para toda a sociedade. Porque um evangelho falso não muda as pessoas. Um evangelho falso cria religiosos, mas não muda a alma, não trata o problema básico que é o pecado. E por isso você vê problemas da igreja e na sociedade. Por quê? Porque você vê um bando de ímpio dentro da igreja, dizendo que é crente, mas é tudo ímpio. E você vai para o mundo que não escuta a palavra, um bando de religiosos, mas tudo ímpio. Robertson comentando, ele diz: invariavelmente você trará problemas para a vida de outros e para a sua própria vida, se você caminhar na direção oposta à vontade de Deus. Ele continua: quando nos desviamos das ordenanças de Deus, somos uma ameaça a nós mesmos e aos outros. O Senhor diz: guarde o meu dia para o santificar. E o que você faz? O que você diz? Guarde o quarto mandamento, reserve o dia do Senhor, mas você diz: hoje eu tenho uma reunião de família, hoje eu preciso ficar com minha mãe, hoje eu preciso ficar com meu pai, hoje eu preciso ficar com o meu tio, hoje eu preciso ficar com o meu passarinho, hoje eu preciso ficar com o meu cachorro. E Deus está dizendo: guarde o dia de sábado para o santificar. Não terás outros deuses diante de mim, não adulterarás, não usarás o nome do teu Deus em vão, não furtarás, não cobiçarás. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos desobedecendo ao Senhor. Então me diga, como um cristão pode abençoar um mundo que padece quando o próprio cristão anda em desobediência? Quando ele é um caloteiro, quando ele é um promíscuo, quando ele é um adúltero, quando ele é um prostituto, qual a bênção que ele leva para o mundo? Por isso que quando Deus for tratar com você, Ele vai pegar você e aqueles que estão ao seu redor.
Ele foi pegar Jonas, ele pegou a embarcação todinha. A desobediência de Jonas trouxe ira sobre a embarcação. A desobediência era de Jonas, mas a embarcação toda sofreu. Isso deve nos fazer pensar, irmãos, como nós estamos adormecidos. Nós estamos dormindo, sonolentos, desprezamos o conhecimento de Deus e a obediência. Por isso, irmãos, é tanta superficialidade. Aquele homem era profeta, aquele homem era para estar em nível proclamando o Evangelho, estava trazendo juízo de Deus para o barco por causa de sua desobediência. Nós, em vez de fazermos a vontade de Deus, estamos andando os nossos próprios caminhos, clamando a Deus que derrame o seu juízo sobre o mundo. Richard Phillips faz um comentário importante. Em primeiro lugar, a igreja adormecida não está ciente de sua condição. Em segundo lugar, a igreja adormecida também se entrega a condutas completamente incompatíveis com a santidade exigida pela Bíblia. Em terceiro lugar, pessoas adormecidas não gostam de despertador. É por isso que tem gente que não gosta da pregação. Tem gente que não gosta da igreja que fala a verdade. Tem gente que não gosta do pastor que proclama a verdade. Tem gente que não gosta do ministro do Evangelho, assim como não gostavam dos profetas antigamente, porque eles proclamam a verdade. Porque quem está adormecido não gosta de despertador dos céus. Em quarto lugar, como mostra Jonas, uma pessoa adormecida não ora nem prega a palavra de Deus. Jonas era para pregar, ele era chamado para pregar, ele foi dormir. É por isso, irmãos, que por vezes Deus tem que enviar tempestades ou matar alguém que você ama. Talvez o que Deus deva fazer é matar quem você tanto ama acima dele. Talvez seja o seu marido, talvez seja o seu filho, Deus tenha que matar. Talvez seja a sua mãe, que Deus tenha que matar. Talvez seja o seu pai, que Deus tenha que matar. Talvez ele tenha que matar alguma coisa, alguém, ou tirar alguma coisa da sua vida, para ele lhe salvar. Porque, irmãos, Deus vai fazer alguma coisa para despertar aqueles que são seus do sono. Alguma coisa tem que ser feita. E Ele vai fazer, e Ele vai justamente no ídolo que você mais ama. Mas que bom, pastor, matar minha mãe, mataram meu pai, meu filho, Fiona, minha filha. Deus vai matar aquilo que eu tanto amo, aquilo que eu tanto desejo. Que bom, sabia? Você acha que não é bom, não? Parece ruim? É não. Sabe por quê? Porque é graça de Deus. Ele vai fazer isso para te salvar. Ele poderia ter deixado Jonas continuar dormindo. Ele poderia ter deixado Jonas seguir na embarcação. Ele poderia ter deixado Jonas chegar ao destino que ele queria, a Tarsis. Ele poderia ter deixado Jonas continuar no pecado, mas a graça de Deus não deixou Jonas escapar. O problema, irmãos, é que nós não precisamos da tempestade de Deus para acordar. Deus não quer nos acordar na tempestade. Deus não quer nos acordar nas aflições. Ele quer que acordemos para que Ele não nos aflija. Quando Ele fala com você, Ele está lhe avisando para que Ele não vá lhe afligir. Ele está lhe chamando ao arrependimento. Ele não quer isso. Porque é o pecado, irmãos, que provoca, que clama, que chama pela mão disciplinadora de Deus. Portanto,
Sejamos rápidos quando Deus falar conosco, voltemos os nossos corações, olhemos para a nossa condição pecaminosa, para a forma como nós estamos vivendo e clamemos pela misericórdia de Deus, de um Deus gracioso, que Ele estende graça, que nós estamos vendo aqui. Quando Deus vai ao pecador e denuncia o seu pecado, Deus está também revelando graça. Ou seja, por mais que Deus seja duro em suas palavras, como por exemplo, Ele muitas vezes se dirigiu a Israel, chamando Israel de prostituta, chamando Israel de vagabunda, usando o mundo da prostituição para dizer como o povo de Deus andava, mas ao mesmo instante Ele derramava a graça dizendo: eu quero ser o seu noivo, se arrependa. Eu quero ser o seu marido, se arrependa. Eu quero me casar com você, se arrependa. Portanto, irmãos, procuremos as misericórdias de Deus, e é somente assim que nós seremos de fato cristãos verdadeiros e cumpriremos o nosso papel no mundo. Mas eu ainda tenho uma coisa para falar, para encerrar. É que o livro de Jonas, meus irmãos, vocês verão, é cheio de ironias. E o verso 6 tem uma parte irônica aqui. Volte rapidinho. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Veja, irmãos, aqui o capitão está gritando para acordar o profeta. O cara entra, vê o cara dormindo numa situação complexa. Está Jonas dormindo. Se você, marido, é casado, por exemplo, você deve ter uma experiência parecida. Vá se deitar e assistir alguma coisa enquanto a mulher estiver varrendo a casa ou limpando alguma coisa, que você vai ter a devida noção do que está acontecendo aqui. Passa isso, lava aquilo, e o homem lá, rios no celular. A mulher chega e diz: tu não está vendo não? O que é que eu estou fazendo? Vem me ajudar. Pronto, é mais ou menos isso. O cara desce na embarcação, está Jonas dormindo, uma repreensão merecida. Por quê? É lógico, irmãos, numa situação daquela, quem imaginaria um homem dormindo quando a morte era uma realidade? O mundo repreendendo, irmãos, Jonas, porque ele não estava fazendo aquilo que se deveria fazer. Quantas vezes, irmãos, o mundo nos repreende porque nós não estamos andando como nós devemos andar. Sendo moderno, tu não és crente? Tu não dizes que é crente? Por que está fazendo desse jeito? Vocês que se dizem crentes aqui, vocês andam honrando o nome de Cristo? Senão, o mundo tem todo o direito de exortá-los. Por isso que o capitão repreendeu, mas o que passa contigo? Tu está agarrado no sono? Que bicho preguiçoso danado é esse? Tu está agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Veja, o mundo dizendo: vai orar. Vocês viram na internet recentemente um humorista ateu viralizou. E eu vendo a entrevista dele num podcast, ele dizendo que viralizou entre os evangélicos. Por quê? Porque ele falou uma verdade. E ele até disse, teve uma irmã, amiga minha, que é crente, mandou até a mensagem: Deus usou a jumenta. Porque ele disse, numa das falas dele, dos shows que ele faz, ele diz assim: o povo que diz que lê a Bíblia não conhece a Bíblia,
Povo que diz que conhece a Cristo, não conhece o livro que fala de Cristo e só simplesmente sabe alguma coisa porque no domingo vai para um lugar em que uma pessoa entrega o filé mignon. Mentiu? Não! É o mundo denunciando a ignorância dos que se dizem crentes. É o mundo dizendo que esse povo que fala de Deus e de Cristo não conhece as Escrituras. Então, por vezes, não escuta o pastor, mas escuta o mundo repreendendo e dizendo que esses crentes que dizem que amam a Deus não conhecem nada de Deus. E quando conhecem alguma coisa, é produto das novelas da Record. Por isso, irmãos, que o mundo precisa de um testemunho adequado da igreja urgentemente. Porque o mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece a verdade dos caminhos de Deus. O mundo não sabe onde encontrar a salvação. E é para isso que nós existimos. Como é grande, irmãos, a lamentação quando a igreja adormecida se torna igual ao mundo. E o que nós estamos vendo, nós devemos ouvir, ver com urgência e levantarmos diante do mundo, andarmos como cristãos, falarmos sobre Deus, proclamarmos o Evangelho, porque esse é o único caminho que salvará o mundo. Jonas, irmãos, então, é um exemplo de uma igreja adormecida, que por não fazer aquilo que Deus ordenou, estava transtornando o mundo ímpio. Mas o seu sono, irmãos, nos faz lembrar outro profeta, que dormia no barco, castigado pelos ventos de uma tempestade. Os discípulos acordaram gritando: Senhor, salva-nos, vamos perecer. Mas o sono de Jonas era de desobediência. Mas o sono desse profeta era um sono de confiança e de poder. Jesus se levantou e, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Jesus fez o que Jonas e os marinheiros não podiam fazer: acalmar a tempestade que assolava o barco. Mas ainda existe uma coisa que ele faz que ninguém pode fazer: acalmar a tempestade da ira de Deus causada pelos nossos pecados. Acalmar a tempestade da ira de Deus causada pelos nossos pecados. Essa tempestade somente Ele pode acalmar. Você pode jogar todos os entulhos da sua alma fora. Você pode clamar aos seus deuses, fazer a sua macumba gospel ou a sua macumba religiosa, catar os seus ídolos, uni-los num evento único, curvar-se diante deles, mas a única tempestade capaz de ser dissolvida, a tempestade pecaminosa, somente Cristo pode acalmá-la. O pecado, irmãos, de Jonas havia causado a tempestade de Jonas. É de forma semelhante que o nosso pecado causa a ira de Deus. Por isso que nós precisamos da cruz. Porque somente Ele pode nos trazer a paz. É nele que nós tratamos o problema básico. É nele que nós vamos atacar de fato aquilo que é o pecado que está no porão.
E é Ele que nos livra desse pecado. É Ele que nos dá força para nos santificarmos. É Ele que conquista o que nós não conquistaríamos. Você quer saber o que os marinheiros entendiam? Nada. Eram religiosos, simplesmente. Mas se eles não encontraram esperança em Jonas, porque Jonas apontava para algo bem maior. Em Cristo, nós temos a solução para os nossos problemas. Não esses problemas que nós queremos resolver do dia a dia, mas os problemas básicos, pecados. O que nós não encontramos em Jonas, encontramos em Cristo. E a nossa obrigação é também mostrar o caminho ao mundo. O mundo precisa de redenção, não de sociologia. O mundo precisa de redenção e não de educação. O mundo precisa de redenção, não do feminismo. O mundo precisa de redenção, não do movimento LGBT. O mundo precisa de redenção, não da política. O mundo precisa do perdão de Deus. Aí sim, as coisas começarão a ser tratadas. Então, você tem sido Jonas? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo aplique sua palavra no seu coração. Amém. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pelas suas palavras. Seja louvado o teu nome, ó Deus. Que tuas verdades permaneçam em nós para a glória do teu santo nome. E nos santifica e também, Senhor, nos faz prosperar neste mundo, apresentando, ó Deus, a tua verdade para a glória do teu santo nome, Senhor, para que todos te conheçam, não só pela nossa vida, mas também, Senhor, pela salvação que nós proclamamos, para a glória do teu santo nome. Amém.